Gênesis 28. Jacó parte para a Mesopotâmia. Então Isaque chamou Jacó à sua presença e o abençoou. Ele deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Aqui a expressão Padã-Arã significa planície de Arã. É um outro nome para Arã-Naharim, Mesopotâmia, que é a região da Síria e fica entre os rios Tigre e Eufrates. Arã é o nome de uma cidade situada naquela planície e dista cerca de 450 quilômetros de Damasco, e ainda nos dias de hoje conserva o mesmo nome. Versículo 3: Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que Ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que tornes uma grande comunidade de povos. Que Ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Vejamos só, é claro que o mandamento divino para que seus filhos não se associem, especialmente por meio de matrimônio, com pessoas que não sejam sinceramente crentes, que não sejam crentes no Deus da Bíblia. Então a bênção de Abraão, transmitida a Isaque, que por sua vez comunicou a Jacó, é novamente proferida aqui. Veja o entendimento do apóstolo Paulo no Novo Testamento quanto ao alcance da promessa sobre todos nós que somos de Deus. Gálatas 3,14. Vamos ler. E isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Continuando, versículo 5. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú percebeu que Isaque tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padã-Arã para escolher ali uma esposa, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não se casar com mulher cananeia. E Jacó obedecera seu pai e sua mãe e partira para Padã-Arã. Você veja que nesse ponto aqui, Jacó obedeceu aos pais. Versículo 8: Esaú soube que as filhas de Canaã eram malvitas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Maalate bat Ismael. Maalate, filha de Ismael, neta de Abraão e irmã de Nevaiote. Jacó recebe uma visão divina. Veja só, quando nós obedecemos, nós temos as consequências da obediência. E no capítulo anterior nós lemos sobre Abraão. Quando ele desobedeceu, teve as consequências da desobediência. Deus ficou um tempo sem falar com Abraão. E agora só aqui, nós acabamos de ler no versículo 7, que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe. Então, a obediência, olha aí, Jacó recebe uma visão divina. Versículo 10, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou de pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O movimento dos anjos significa o oferecimento generoso de Deus para ser o Senhor de Jacó. A exemplo do que disse Jesus: em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Assim, o próprio Jesus é a verdadeira ponte
entre o céu e a terra, e o único mediador entre Deus e a humanidade. João 14, 26. 1 Timóteo 2,5. A promessa agora é proferida a Jacó pelo próprio Yahvé, Deus, da mesma forma como havia sido outorgada a Abraão e a Isaque. Glória a Deus. Versículo 13. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou. Então Jacó recebe uma visão de Deus. Ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O topo da escada alcançava o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, a terra sobre a qual dormiste. Eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que prometi. Yahvé falando aqui para Jacó: eu estou contigo, eu te guardarei em todo lugar aonde fores, e conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Yahvé prometeu não sair de perto dele enquanto não cumprir tudo que ele falou, tudo que ele prometeu, que estaria com ele, que guardaria ele aonde que ele fosse, reconduziria a esta terra. Jacó acordou o seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro, senão Bet-El, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Bet-El, Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então em Betel Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor.